Olá, pessoal. Nós estamos recebendo no Jornal da Mix o Wellington Leite, que é pré-candidato a deputado estadual pela cidade de Presidente Venceslau e também aqui pela região de Presidente Prudente. Afinal de contas, um deputado estadual na nossa região vai representar todas essas cidades. Mas ele é oriundo de Presidente Venceslau e a gente vai conversar um pouco com ele aqui na Mix sobre suas propostas. Bem-vindo, Wellington Leite, aqui à Mix, ao nosso jornal. Olá, meu amigo Eudes, é uma satisfação imensa estar aqui contigo, né? E falar para os ouvintes da Rádio Mix. Estamos à disposição. Wellington, me diz o seguinte, você é de Presidente Venceslau, teve fora, é um empresário, muitas pessoas não conhecem o seu trabalho, principalmente aqui em Presidente Prudente. Eu gostaria que você se apresentasse, o que é que você faz, qual é o seu trabalho, onde você se destacou? Perfeitamente, Eudes. Eu sou filho de Presidente Venceslau, né? Sou filho de caminhoneiro, do seu Ivo, da dona Nilza. Nasci em Presidente Venceslau, fui criado em Presidente Venceslau. E em 2003 eu passei no concurso público, fui para São Paulo e depois me instalei na cidade de Campinas, né? Hoje em Campinas eu coordeno um grupo de empresas, né? Sou proprietário de um grupo de empresas e também tenho investimentos aqui na cidade de Prudente, né? Na área de postos de combustíveis, né? Nós temos um posto de combustível aqui, temos postos de combustíveis aqui na região, em Presidente Venceslau, Teodoro Sampaio e outras cidades. Me diz o seguinte, que vontade é essa de representar o povo, de ser um deputado estadual? O que foi que motivou essa sua entrada na política? Eu acho que a palavra mais correta, Eudes, é indignação. Acho que a população toda anda indignada com a situação política, principalmente no nosso estado de São Paulo, né? E eu sou uma delas, né? O nosso estado de São Paulo aí foi governado por tanto tempo, por um único partido, e infelizmente destruiu a nossa região, né? Nós só conquistamos a região de Presidente Prudente e do Pontal do Paranapanema só conquistou títulos ruins. Rota da Fome, região de pedágios, região de terras devolutas, e por aí vai, né? Hoje nós somos uma região que só tem pedágios, uma região esquecida no estado de São Paulo, mas tudo isso plantado pela nossa velha política, né? Eu falo para todo mundo, o político ele planta a desgraça para depois vender a solução. Então, isso para a gente é muito ruim, nós precisamos mudar isso. Wellington, você acha que é muito difícil fazer essa mudança para a nossa região? Porque realmente é uma região esquecida no estado de São Paulo por diversos motivos, né? Por conta das terras, o problema fundiário, e por conta também da própria malha viária que a gente tem. De que forma você acha que você poderia conquistar esses recursos para a nossa região? Veja bem, a informação que a população recebe é que a nossa região é longe de tudo. E não é verdade. Nós somos o centro de todos os negócios. Nós estamos na tríplice fronteira, estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, que ela está ociosa mais de 84%. A ferrovia Norte-Sul vai passar aqui ao lado, né? Deixaram desativar nossas rodovias por culpa exclusiva do governo do estado. Então essa ferrovia, ela precisa ser reativada e vai ser reativada agora com a ferrovia Norte-Sul, né? Nós temos um potencial aqui muito grande, mas infelizmente não foi tratado como devia, né? Ontem, por exemplo, né, por uma questão política, resolveram a questão fundiária da nossa região, né? Foi aprovado na Lesp ontem a questão fundiária da nossa região. Exatamente. Mas por que foi feito isso? Por causa das pesquisas, né? Que o menino do Dória lá, o filho do Dória, Rodrigo, que tirou até o sobrenome dele, Garcia, né? Agora é só Rodrigo. Ele viu que as pesquisas dele ele está perdendo até para margem de erro. Então, foi uma jogada política deles para poder aprovar agora a questão fundiária na nossa região, para poder dar ibope para ele. Por que ele não fez isso antes?
Por que os políticos do nosso estado não fizeram isso há 20 anos atrás? Porque não era do interesse deles. Né? A questão do ICMS, do combustível, que é uma coisa que eu sempre batia. Né? Por que os governadores do estado não mexeram na questão do ICMS? O governo federal zerou a alíquota, por que os governos do estado não fizeram isso? Porque não era interessante. Mas é uma coisa muito eleitoreira, essa Muito questão eleitoreira. da gasolina, principalmente agora, porque tirou o ICMS, Sim. mas é por pouco tempo, né? Não, agora foi criada uma lei na Câmara, na Câmara de Deputados, né? E aprovado também pelo Senado. E agora a alíquota do ICMS nos estados não pode passar de 18%. Tem estados que cobrava 40%. Então, metade do preço do combustível que você comprava praticamente ia de imposto para o governo do estado. E para onde vai esse dinheiro? Ninguém sabe, né? Um estado mais rico da nação, que é o estado de São Paulo. Nós temos a maior frota do Brasil, são 26,8 milhões de veículos. Para onde vai esse dinheiro? Né? O IPVA mais caro do Brasil, gente. 4% nós pagamos de IPVA aqui no estado de São Paulo. Você vai para um estado pobre igual Roraima, você paga 2%. Metade. Né? Então isso não pode continuar acontecendo. Precisa ser feito algo em prol do quê? Do trabalhador, em prol da população. Eu mesmo sendo proprietário de posto de combustível, eu sempre combati isso. Né? Eu sempre combati isso, que o preço do combustível não podia ser tão caro. Então, eu tenho informação que você já foi, seu posto de combustível já foi eleito um dos mais baratos no estado de São Paulo, é isso mesmo? Posso falar o nome do posto? Pode. O Alto Posto Mandaraí de Presidente Venceslau, não sou eu que estou falando, é o site da ANP. É o combustível mais barato do Brasil. Mas por que é o combustível mais barato do Brasil? Por quê? Porque, vamos lá, tudo na vida tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos ter um planejamento, né? E esse planejamento para poder... eu sou filho de caminhoneiro, eu trabalhei na roça quando criança, eu sei quanto é difícil um pai de família levar o sustento para a casa dele, né? E eu vejo a reclamação das pessoas com o preço do combustível no nosso país, é um absurdo, né? Então eu fiz um planejamento há um bom tempo atrás, e após a folha de pagamento, Eudes, os maiores custos de um posto de combustível é a energia elétrica, que nós temos a segunda maior energia elétrica mais cara do mundo, é no Brasil. E também fiz um planejamento na questão da água. Nós temos um país abundante de água, mas a nossa água é caríssima. Então eu coloquei energia solar nos postos nossos de combustíveis, furei poço semi-artesiano, e eu consegui com isso reduzir um pouco do preço, mas ainda não estava legal. Eu fui dos meus parceiros que vendem combustíveis, comecei a fazer compra antecipada do combustível, barganhar preço com eles, né? E comecei a vender combustível somente à vista. E reduzi a minha margem de lucro, um posto, gente, importante isso aí, um posto de combustível hoje, ele ganha na média de 30 a 40 centavos por litro de combustível vendido. Eu reduzi para de 10 a 15 centavos a minha margem de lucro. O que aconteceu com isso? Eu quadrupliquei a minha venda de combustível. Então hoje, a venda de combustível do meu posto é espetacular. Eu vendo muito. Atendo os anseios do trabalhador. Mas você vai na contramão dos outros empresários, né? Porque o sentido do empresário é sempre ganhar mais, né? Sempre ganhar mais, mas com inteligência. Eu não deixei de ganhar. Eu não deixei de ganhar com isso. Eu ganho no volume, né? Só que a cultura do empresário brasileiro é ganhar muito vendendo pouco. Eu ganho pouco vendendo muito. Então isso eu gero emprego, o meu posto funciona 24 horas por dia, eu tenho muito movimento no meu posto e eu ajudo, no pátio do meu posto eu tenho uma loja de conveniência, eu tenho uma boutique, eu tenho lá um salão de beleza. Então isso, com o movimento que dá no meu posto, ajuda também, agrega essas outras empresas que estão ali
a poder vender mais, porque eu tenho um fluxo maior de pessoas. Então isso é uma engenharia que deu certo. Wellington, vai ter alguém que vai dizer que você tem uma história fora de Presidente Venceslau, uma história na cidade de Campinas, né? Como é que foi esse tempo seu por lá? Em Campinas, eu comecei. Campinas é uma cidade muito bairrista, né? E nós chegamos em Campinas fazendo um trabalho lá com uma empresa de segurança, né? Hoje é a maior empresa de segurança de Campinas. Cheguei lá em 2003, né? Hoje nós temos mais de 11 mil colaboradores nessa empresa. É a maior empresa de Campinas e região. E acabei me destacando lá na questão da segurança e também de postos de combustíveis. E entrei também no mercado da música, né? Nós tínhamos uma dupla sertaneja na época, que era de Presidente Venceslau. Eu acabei levando esses meninos lá para a cidade de Campinas e surgiu uma oportunidade de comprar uma casa de show, né? Na região, na cidade de Americana. E nós entramos para o mundo da música também, né? Para o mundo do business e de shows. E comecei a vender shows de artistas e comecei também a administrar essas casas de shows. Hoje nós temos uma casa de show em Campinas e uma na cidade Americana, que é considerada a maior casa sertaneja do interior paulista. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, Wellington Leite, que é da cidade de Presidente Venceslau, vizinha aqui a Presidente Prudente. Agradecer desde já mais uma vez a presença dele aqui para trazer as suas propostas e os seus esclarecimentos aqui sobre a sua vida também, para a gente conhecer. Afinal de contas, nós temos muitos pré-candidatos a deputados estaduais. Vamos lá, Wellington, me diz o seguinte, tem muitos candidatos, tem muitas opções aqui na região. Como é que você vê esse cenário? Dificulta um pouco. Eu nunca fui político. Deixo bem claro a todos os ouvintes, a toda a população da nossa região. Eu nunca fui político, né? Modéstia à parte, eu sou empresário que venci na vida, né? Tenho a minha carreira empresarial, estudei administração, sou formado, sou bacharel em direito, né? E eu venci na vida trabalhando com organização. Sempre fui uma pessoa muito organizada e trabalhei em cima de planejamento. Eu nunca fui político, mas eu estou muito bem preparado para enfrentar essa vida política. E eu me planejei há 3 anos atrás, né? Eu poderia muito bem hoje continuar tocando as minhas empresas, estar ao lado da minha família, mas eu fiz uma opção. Opção de entrar na política. Por quê? A política precisa de pessoas do bem, né? A política precisa de pessoas realmente comprometidas com a nossa região, com o interior paulista. Eu, no passado, aqui informalmente, nós estávamos conversando e eu te falei. Em 2010, eu levei um projeto de lei que foi um sucesso, eu gosto muito de falar isso, lá na cidade de Hortolândia. O que era Hortolândia até 2001? Era distrito de Sumaré. Ela foi emancipada em 2001, e em 2008 ela já tinha um PIB de 4 bi. Mas aí um prefeito da cidade foi corajoso, foi ousado. Ele implantou uma lei de incentivo na cidade, e essa lei de incentivo proporcionou à cidade de Hortolândia se transformar numa grande cidade, onde várias indústrias se instalaram ali, e eles saíram de um PIB de 4 bi em 2008 para 11 bilhões em 2019. Então, multiplicou praticamente o PIB por 3. Né? E essa lei de incentivo, eu trouxe uma cópia fidedigna em 2010 para a atual gestão, naquela época de Presidente Venceslau, prefeito da época de Presidente Venceslau, para ele implantar essa lei. E foi aceita? Não foi aceita. Mas por que não foi aceita? Eu te falo. 2010 não foi aceita, 2012 não foi aceita e 2016 não foi aceita. Por quê? Porque o político não pensa na população. O político pensa nele, pensa no próprio umbigo dele. Os políticos, não só da nossa região, mas os políticos do estado de São Paulo, político de carreira, esse é o mal do nosso país, tá, gente? Político de carreira.
ele não pensa na população, ele pensa na reeleição dele, ele pensa em cargos comissionados, ele pensa em fazer algum tipo de coisa errada, né? Tratativas erradas, sempre pensando no bem-estar dele e nunca no bem-estar da população. E isso me incomodou. Eu tentei em 2010, não consegui. Tentei em 2012, não consegui. Tentei em 2016, não consegui. Eu falei, mas não é possível um negócio desse. Como é que eu quero trazer riqueza para a nossa cidade, trazer desenvolvimento para a nossa região e eu sou bloqueado desse jeito? Aí eu fui entender. Eu fui estudar isso e fui entender. Nenhum político tem interesse no desenvolvimento da nossa região, porque ele não vai plantar mais aquela desgraça na nossa região, para ele chegar depois e vir com a solução. O que é a solução? Emenda, né? Emenda parlamentar. Exatamente, emenda parlamentar. Você pode ver agora que é ano político, quantos e quantos políticos vêm na cidade aqui, ó, tô 200 mil, tô 100 mil, tô 300 mil, tô 500 mil, achando que a população vive de emenda parlamentar. A população não vive disso. A população, ela quer dignidade. O pai de família, ele quer dignidade. Em Presidente Venceslau, é uma cidade que estagnou. Ela é menor hoje em população do que em 1994. Só para você ter ideia. Passaram-se 28 anos. E ela tem menos população do que em 1994. E ainda ganhou um presídio. E mesmo assim, porque, para quem não sabe, preso conta como população da cidade. E mesmo assim, a cidade de Presidente Venceslau regrediu. Wellington, a gente sabe, as questões daqui da cidade, das cidades da região de Presidente Prudente são muito difíceis, principalmente por essa falta de representação que a gente tem, poucos, né, políticos a gente teve representando. Deputado federal, praticamente nenhum nos últimos anos, aqui por Presidente Prudente, principalmente. Quer dizer, eu vejo a grande dificuldade da união das forças empresariais, regionais, uma união num projeto único. Como é que você vê isso aí? Perfeitamente. Tem também essa questão da população jogar tudo para o político. A população não sabe cobrar o político, né? Nós temos associações comerciais em praticamente todas as cidades aqui na região. Não existe uma união entre as associações comerciais para poder cobrar o político. Não existe uma cobrança da sociedade civil em relação ao político. Porque o político vem aqui, pega voto e nunca mais aparece na cidade, nunca mais presta conta para a população. E é a população que vota nele, né? Então, é o tal da falta de interesse da população em estar na política, em participar da política. Muito bem, eu vou cortar você, mas para falar de um assunto muito importante, que é um projeto social que você já mantém com crianças, são 1.200 crianças que são atendidas por mês, é isso? Como é que funciona esse projeto? Excelente pergunta, meu caro. Projeto social. Qual que é o futuro do nosso país? São nossas crianças. Nós estamos perdendo, o Estado está perdendo as nossas crianças para o crime organizado. E não é só no grande centro. Você pode vir para cidades do interior de São Paulo. O crime organizado está tomando conta das nossas crianças. Ele está adotando as nossas crianças. E nós precisamos fazer algo para mudar isso. Em 2009, na cidade de Campinas, eu passei por um bairro muito pobre lá da cidade e eu via que as crianças tinham sido cooptadas pelo tráfico para fazer o aviãozinho do tráfico. E eu me indignei com aquilo. Falei, não é possível que isso está acontecendo na minha cara e eu não vou fazer nada, né? Que é o que a maioria da população faz. O pessoal vê as coisas erradas, mas ninguém faz nada para ajudar. Fica quieto. E fica quieto. Então, na época, eu adotei uma praça pública na cidade e comecei a desenvolver um projeto social. Começou com futebol, do futebol foi para karatê, jiu-jitsu, capoeira, né? E outros esportes. E isso foi dando notoriedade. Eu fui tirando as crianças da rua. Eu tive até um problema com os traficantes na época, porque eu falei para eles, eu não tenho problema nenhum.
Como é que banca esse projeto? Como é que Sempre com a iniciativa privada. Zero. é você Eu que bancando? banco e Você os que banca. empresários da nossa região que bancam. É muito fácil. É muito fácil bancar um projeto social. Só precisa ter organização e planejamento, tá? No nosso projeto social, como você falou, de 2009 até hoje, em Campinas, já passaram mais de 1.200 crianças. Só que eu estendi esse projeto também para Americana, para Piracicaba, para Limeira e outras cidades. Sempre com verba privada, nada verba pública, porque onde o político entra, ele destrói tudo. Então, para eu desenvolver esse projeto, eu fiz um acordo com o pessoal para que não permitisse que políticos entrassem no nosso projeto social. Wellington, e por que que esse projeto, você tem alguma coisa parecida aqui em Presidente Venceslau? Nós estamos, como eu disse para você, tudo que eu tentei desenvolver em Presidente Venceslau, eu fui barrado, né? Porque eu preciso de um local. Eu chego na prefeitura, converso com o prefeito, né? Os prefeitos aí, quem estiver me ouvindo e quem tiver interesse pelo nosso projeto, eu só preciso de uma praça pública, não quero mais nada, tá? Eu precisava de uma praça pública para poder desenvolver esse projeto, né? E eu também fui barrado com esse projeto em Presidente Venceslau. Mesmo sendo filho da cidade, mesmo fazendo vários investimentos na cidade, como eu disse, nós temos o posto Mandaraí lá na entrada da cidade, nós temos uma concessionária Fit na entrada da cidade, e eu fui barrado com essa ideia. Me barraram, me podaram. Mas nós estamos agora reativando, né? Há um ano e pouco atrás, nós começamos um projeto novo lá com essas crianças. Estamos engatinhando, mas não é só Presidente Venceslau, nós precisamos ir para outras cidades, tá? Ok. Bom, eu quero fazer perguntas sobre o Brasil de hoje. Como Vamos é que lá. você está analisando o Brasil de hoje? Nós estamos bem polarizados na política, né? Tanto no estado de São Paulo como no Brasil. E como é que você vê o cenário político e as eleições desse ano? A primeira coisa que eu falo para todos, você precisa ter lado na política. Se você não tiver lado, se você fica em cima do muro, você já está errado. Ou você é de um lado ou você é do outro. Principalmente em relação a essa polarização que está acontecendo no nosso país. O Brasil ele foi governado por 14 anos pela esquerda, né? O que aconteceu com o nosso país? O que aconteceu com a nossa educação? O que aconteceu com a nossa segurança? Eu não preciso falar nada, né? E eu falo uma coisa, eu não brigo por causa de política com ninguém. Porque isso é uma imbecilidade. Mas discutir política, sim. Discutir com seriedade, né? Algumas pessoas acham que o Lula tem que voltar ao comando do Brasil. Eu discordo totalmente. Ele já teve a oportunidade de transformar o Brasil em um país próspero. Ele só deixou o caos no nosso país. Então, o período dele já foi. O que ele tinha que mostrar para o Brasil, quem é a esquerda, já foi mostrado. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer, né? Hoje nós temos o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Não escondo de ninguém que eu defendo as bandeiras da direita, porque eu sou de direita. Eu sou pró-família, eu sou pró-armas, eu trabalho em prol da segurança pública, defendo os policiais, né? O estado de São Paulo destruiu a Polícia Civil, sucateou a Polícia Civil. Hoje nós temos um déficit de 500 delegados somente no estado de São Paulo, né? A bandidagem está solta, né? A Polícia Militar, o que o Dória fez, colocou câmeras nos policiais militares, né? Aí alguém dos direitos dos humanos, né? Porque os direitos humanos não é bancado por pessoas do bem. É bancado por bandido, tanto é que um dos vice-presidentes dos direitos humanos foi preso há um tempo atrás aí, porque ele tinha pacto com o crime organizado. E eu não tenho problema nenhum em falar com isso. Existem abusos também por parte de policiais, perfeitamente. Né? Claro, mas como você que acha você... que uma câmera vai deixar
o policial intimidado em fazer a sua ação? Não, mas prejudica. Prejudica muito. Eu faço a mesma pergunta, eu devolvo a pergunta para você. Então vamos colocar as câmeras dentro dos presídios para ver o bandido lá dentro do presídio usando o celular, né? Praticando aquele falso sequestro relâmpago, usando droga, né? Fazendo reunião com sintonia dos gravatas, que são os advogados que advogam para o PCC, que levam todas as ordens do PCC para o alto comando, né? Que é o elo de ligação de quem está preso para quem está na rua, né? Vamos fazer isso, vamos gravar Mas tudo. seria uma boa, gravar, Seria né? espetacular. Com certeza. Agora, colocar a câmera nos policiais, né? Ainda mais no policial de rota, né? Que é a força de repressão do nosso estado, que é a polícia mais respeitada do Brasil. Você vai me colocar. Ei, João Dória, você não sabe o amor que eu tenho por você, viu, João Dória? Eu preciso te encontrar um dia pra gente conversar, bater um papinho, né? Muito bem. Gente, eu quero agradecer a presença aqui do candidato, pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, pela cidade de Presidente Venceslau, aqui na região de Presidente Prudente, o Wellington Leite, pela sua presença aqui. Deixar os seus contatos, eu sei que o programa tem pouco tempo, né, para a gente conversar, e são muitas ideias, são muitas histórias, mas eu quero deixar aqui os microfones abertos para você fazer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui presente, né? Quero dizer a toda a população da nossa região que nós estamos no estado de São Paulo firmes com o nosso pré-candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, né? Nós fomos os responsáveis por trazer o Tarcísio de Freitas aqui no Campus 2 da UnoOeste, ali no Limoeiro. O evento lá com o Tarcísio foi fantástico. Aqui na cidade de Presidente Prudente, na nossa região, nós temos um pré-candidato, um menino novo, que já foi candidato a prefeito aqui na cidade de Presidente Prudente, que é o Guilherme Piai. É o meu amigo, o meu parceiro. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicano, está junto comigo aqui na região. É o meu parceiro, tá? Dia 26/7, nós estaremos trazendo o Tarcísio aqui na região novamente. Ele estará andando conosco aqui no calçadão de Presidente Prudente. Ele estará conosco inaugurando o nosso comitê lá em Presidente Venceslau, lá no posto Mandaraí do Republicanos. Então eu faço um convite a toda a população de Presidente Prudente e região para estar presente lá conosco. Dia 26/7, Tarcísio estará em Prudente, passará o dia aqui em Prudente e às 18 horas ele estará na inauguração do Diretório Municipal do Partido Republicanos em Presidente Venceslau. Muito bem, obrigado mais uma vez. Aqui, você que acompanhou o Jornal da Mix, nós vamos fazer entrevistas com os pré-candidatos, todos eles que estiverem disponíveis para estar conversando com a gente. Nós, aqui na Mix, queremos ouvir a ideia de todos para deixar você, que é ouvinte aqui da Mix, população de Presidente Prudente e região, cada vez mais bem informado. Grande abraço para todo mundo, até o nosso próximo encontro.